Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Mundial do Consumidor. E o consumidor tem sido bem tratado? Quando faz compra, quando contrata um serviço, adianta reclamar? A gente quer discutir tudo isso com a nossa mesa toda. E vamos falar, cada um vai falar de uma coisa, mas todos vamos falar do consumo. Vamos falar sobre as reclamações dos consumidores que se transformam em ações judiciais contra empresas. É o assunto da desembargadora Ana Maria Oliveira. Quais são os tipos de serviço que mais irritam os consumidores? A pesquisadora do IDEC, Adriana Charu, vai falar sobre o ranking das empresas campeãs de reclamações. Os sites de descontos de grandes lojas varejistas continuam bombando na internet. Alguns desses sites oferecem até 90% de abatimento. O empresário Pedro Eugênio vai conversar com a gente sobre os sites Busca de Descontos e Louca por Descontos. Vamos conversar com a coordenadora do Instituto Alana, Gabriela Vuolo, sobre o consumo infantil. As crianças são consumidores que interessam e muito as indústrias. Vamos saber até onde o consumo exagerado é prejudicial às crianças. As redes sociais têm se mostrado bastante eficientes, né, quando o assunto é reclamar. Os internautas têm usado a rede para alertar sobre maus prestadores de serviço e para reclamar mesmo no Twitter, no Facebook. Esse é o assunto que nós vamos conversar com o professor de mídias sociais da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, Bruno Chama. A gente conta com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, para a gente fazer esse programa. Eu vou começar falando dessas reclamações, desse ranking de reclamações. Os bancos, as empresas de telefonia, sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. Como a gente fala, os campeões são sempre serviços financeiros, serviços de saúde, telecomunicações e produtos. Mas no ranking de reclamações do IDEC, esse ano, depois de 10 anos em que planos de saúde estavam liderando, o serviço financeiro é o novo campeão, ganhou. E por conta de oferta, cobranças indevidas, tarifas inadequadas e débitos inadequados. Então, de uma forma geral, reclamação porque os bancos estão oferecendo produtos que os consumidores não precisam e cobrando indevidamente. E isso tem gerado muita reclamação. E a gente pode fazer alguma coisa através da justiça? Adianta reclamar? Adianta reclamar. A gente percebe que o número de demandas tem aumentado muito nos últimos anos, que pode não ser necessariamente só porque o serviço vai mal, mas também porque as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, né? A partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, na verdade a gente está comemorando o Dia Internacional, né, do Consumidor, mas também está comemorando mais o aniversário de vigência da Lei do 8.078, que entrou em vigor em março de 91. E a partir daí, o Código de Defesa do Consumidor e mais os juizados especiais que permitiram um acesso mais fácil à justiça, porque é uma justiça que é gratuita, as pessoas não precisam pagar para ingressar em juízo, acho que isso criou um canal de acesso mais fácil da população. E o Tribunal de Justiça do Rio divulga um ranking também das empresas mais demandadas, né? Esse ranking está exatamente de acordo com o que a Adriana acabou de dizer. Quer dizer, as empresas mais demandadas são empresas de telefonia, bancos, os serviços bancários, as empresas também de fornecimento de energia elétrica, também tem um índice grande de reclamação, e algumas causas que surgem, né, ao longo do tempo. Por exemplo, quando a gente teve aquele apagão de aeroportos, né, aumentou muito o número de ações contra as empresas aéreas, tanto que até foram instalados juizados em aeroportos. Então, adianta, sim, buscar o judiciário, de alguma forma, ou pela via do juizado especial, ou por aquele que tem uma demanda maior do que 40 salários mínimos, buscar uma vara civil através de um advogado. Esse ranking do Tribunal de Justiça do Rio, o do IDEC é nacional? O DDEC é nacional. E ele corresponde também com o do SINDEC, que é do Departamento de Proteção do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, corresponde muito bem, né? O SINDEC, ele reúne as informações dos PROCONs de 23 estados. E esse ranking está muito parecido. No ano passado, consolidado, na verdade, não foi serviços financeiros exclusivamente, foi produtos, ganhou. Mas se a gente une reclamações em relação ao cartão de crédito, a cobrança indevida e outras questões relacionadas aos serviços financeiros, eles estão lá
como líderes de reclamação. E eu não sei se no IDEC isso está aparecendo, mas o que a gente está vendo crescer agora são demandas de superendividamento, quer dizer, pessoas que tomam diversos empréstimos, até pela facilitação do empréstimo consignado, a pessoa que pode tomar emprestado e descontar da sua folha de pagamento ou do seu benefício de aposentadoria, e depois elas perdem o controle, né? Tanto que há um projeto até de modificação do Código de Defesa do Consumidor com um enfoque nessa questão do superendividamento que começa a chegar no judiciário também num número mais, a gente começa a perceber um aumento Mas quando a dessas pessoa ações. se superendivida, ela pode ir para o judiciário reclamar de quem? O que ela vai reclamar é que ela ficou, porque na verdade assim, o que a gente espera de quem fornece um produto bancário, um serviço bancário, que nos oriente, né, que chegue para nós e diga assim, olha, você não vai conseguir pagar, né, se você ganha 1.000, você não pode se endividar com R$ 800 por mês. Então, na verdade, as pessoas, como elas têm uma margem de consignação, elas vão comprometendo aquela margem, porque quem começa a fazer uma dívida, aquilo acaba virando uma bola de neve, né? Hoje você precisou de 500, aí você não conseguiu pagar 500, aí você pega 700 para pagar 500 e por aí vai. E os empréstimos consignados, aí as empresas e o IDEC deve ver isso, se a gente vai numa tela de banco, né, ou de caixa eletrônico, especialmente aposentados que sacam o seu dinheiro, tem lá uma oferta de empréstimo. E se você se enganar e clicar no botão errado, você pode também estar assumindo uma dívida. Claro que não é por acaso, mas isso acontece. Então, começam a aparecer essas demandas. Eu acho que os bancos tinham que se preocupar um pouco em orientar melhor os seus clientes para não chegar a esse ponto, né? Porque depois a dívida fica inviável. Para os bancos também fica difícil de cobrar, porque muitas vezes são consumidores que não têm como devolver o valor que tomaram, então é uma coisa meio complicada. Mas as demandas do judiciário também estão aí, né? Exatamente. Cartão de crédito, cobranças indevidas. É justamente por isso que a gente fez uma parceria com o Sindicato dos Bancários, porque o que a gente tem visto é uma oferta absolutamente responsável desses produtos financeiros, né? De se ofertar aquilo que os consumidores não precisam. E as vedetes para os funcionários, para os bancários, né, o que eles são mais pressionados pelos bancos a oferecer aquilo justamente que não precisa. Por exemplo, por uma senhora de 85 anos, relatos, ontem saiu isso num jornal, o título de capitalização que ela foi pressionada, muito convidada fortemente a adquirir um produto que um só deles corresponde a R$ 500. Então, a sobrinha dela foi reclamar no banco, falei, olha, que absurdo vocês me oferecerem um produto para minha tia de 85 anos, o crédito consignado, o título de capitalização, que justamente fomenta o que você falou em relação ao superendividamento, que inclusive é uma das reclamações, a gente é muito demandado para dar orientação em relação a isso. Então, tanto os funcionários dos bancos estão sendo muito pressionados, o que os bancos têm alegado, a gente fez um questionamento formal aos bancos, eles alegam que isso são problemas pontuais, a culpa, a responsabilidade é dos funcionários e não dos bancos, e a gente tem visto e tem conseguido demonstrar por meio dessas pesquisas que isso é absolutamente equivocado. Existe uma política, um discurso dos bancos de que estão ofertando de forma responsável os seus serviços financeiros, mas na prática não existem procedimentos operacionais que, de fato, adequem os serviços ao perfil de consumo, né? Tem alguns processos que a gente se surpreende, né? Que talvez nós, se fôssemos ao banco tomar um empréstimo, teríamos uma dificuldade enorme, né? De comprovar renda, de, enfim, né? Tomar o empréstimo. E a gente vê, às vezes, alguns empréstimos que a gente fica, né, surpresa de ver como é que aquela pessoa conseguiu obter aquele empréstimo se ela não tinha lastro financeiro para depois pagar. Quer dizer, na hora que a gente olha, já vê que aquilo seria difícil de depois pagar. Mas quando eles acusam os bancários, fica muito difícil, né? Porque você vai depender do caráter de cada um, né? Eu acho que as empresas têm que dar treinamento para os seus funcionários, né? Quer dizer, a gente tem que dotar o funcionário de conhecimento para que ele possa, né, ter o contato com o cliente e distinguir quem é o cliente que vai poder depois reaver o crédito ou não. Sendo que, hoje em dia, eu acho que os bancos procuram, as empresas, instituições financeiras de maneira geral, buscar aqueles que podem ter o desconto em folha. Porque essas pessoas você tem como a certeza de que você vai reaver, porque quando você recebe o seu salário já está lá descontado, né?
E os sindicatos, eles fizeram uma pesquisa questionando os seus funcionários quais são os principais motivos de insatisfação deles com os seus contratantes, né, com os bancos. E estresse causado pela pressão por metas de venda desses produtos financeiros, especialmente seguro de vida, títulos de capitalização, crédito consignado, é um dos grandes motivos. Então, relato 65% da base deles e é algo em torno de 100 mil funcionários. Então, o percentual é bastante assustador. 60% dos funcionários se queixam de estresse, de cansaço, de falta de um ambiente de trabalho saudável. E a pergunta que fica é, será que eles são tão pressionados a cumprir as metas de diminuição de reclamação dos consumidores, que tem crescido muitíssimo, da mesma forma como eles têm essas metas para vender e estimular esses produtos financeiros? Então, a gente vê que as empresas hoje buscam mais resolver os seus problemas. Isso também é verdade, né? Há uma política por parte do judiciário de tentar um maior número de conciliações, que as empresas conciliem para resolver os problemas dos consumidores, e também a gente tem que admitir que aumentou muito a disposição do empresário de chegar e conciliar e resolver o problema do consumidor. Mas, de fato, isso eu não sei se a preocupação é a mesma, né? Porque, na verdade, o que vai para o judiciário é aquilo que eu acho que o empresário já colocou como algo que ele vai ter dificuldade de cobrar, né? Que ele vai ter dificuldade de resolver aquele problema. Então, ele já coloca aquilo no prejuízo que ele vai ter, né? Me parece. Isso aí. Mas as tarifas são altíssimas. Você tem que ficar tomando conta de bobagem, assim, um cheque no valor até X... Você não paga para transferir de uma conta sua para outra. No valor maior, sei lá, de 5 mil, você já paga um absurdo. E eles não te falam isso. Isso é que é o mais grave. E pior, né? Eles oferecem produtos, por exemplo, as pessoas não sabem que todo cidadão, todo consumidor tem direito a uma conta essencial. Que oferece alguns serviços essenciais, como 10 folhas de cheque, 4 saques, isso com zero custo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente observou como uma prática absolutamente indevida é a venda casada, né? Então, olha, se você comprar esse seguro de vida, se você comprar esse título de capitalização, a gente te dá uma conta em que você não vai ser tarifado mensalmente. Isso aconteceu, inclusive, com uma funcionária da gente que teve seus cartões roubados e tal. Quando ela foi ao banco, a funcionária ficou insistindo muito e ela falou, mas você está me oferecendo uma coisa que a lei já garante, que eu tenha isenção totalmente de tarifa. Se eu tiver um perfil de usuária, de consumidora, como é o perfil de 90% ou mais da população brasileira, de usar uma conta para movimentações simples, né? E isso está previsto em lei e eles ficam empurrando. Então, isso infringe também o Código de Defesa do Consumidor. Ele é muito claro em proibir a prática de venda casada, né? E você disse que melhorou esse atendimento, quer dizer, que o empresário tem algum interesse em... o que a gente vê... Mas a gente passa assim, ontem mesmo eu vi no Twitter a Suzana Vieira reclamando que ficou, não sei, 2 horas e tal. Eu fiquei 2 horas e 45 minutos na noite anterior para cancelar um telefone. Na verdade, para dizer que eu perdi, como é? Perderam, na verdade, na minha casa o telefone. Que extraviou. Eu tinha que dar baixa, bloquear. Eu fiquei horas, assim, quando eu comecei a anotar o número de protocolo, de repente tinha uma lauda de número de protocolo. É verdade, é impossível anotar. Eu anotei tudo, mas era difícil absurdo. De anotar. Não, o que eu quis dizer, assim, hoje a gente nota, porque eu antes de ser magistrado, eu fui advogado. Então, eu tinha muita dificuldade de levar uma proposta de acordo para um processo que eu estivesse advogando. E hoje a gente vê que as empresas vão ao judiciário, às audiências, com um pouco mais de boa vontade de tentar resolver dessa forma. Já não estão tão infelizmente, prepotentes, né? o empresário ainda tem aquela ideia de que um acordo pode fomentar novas demandas. Porque eu fiz um acordo com aquele consumidor que está com aquele tipo de problema, outros consumidores podem me demandar também. E não percebem, às vezes, que o pior precedente não é o acordo que ele fez com aquele consumidor, que poderia ter razão, que estava ali reclamando legitimamente alguma coisa, mas sim uma decisão
que já está transitada em julgado, ou seja, que não vai ser modificada mais e que vai ser usada como precedente, né? Porque se eu tive um processo julgado a meu favor numa determinada hipótese, você teve o mesmo problema, você vai chegar, vai pegar a decisão já que tá me decidido. foi, vai dizer assim, olha, já houve, tem um precedente aqui, o judiciário já disse que nesse caso aqui o serviço foi mal prestado. Então, hoje a gente vê nos projetos que tem de conciliação, quando há mutirões de conciliação, as empresas veem mais os mutirões, e agora o Tribunal de Justiça do Rio está com um projeto de conciliação pré-processual, que aqueles processos que não vão vir, ou melhor, as reclamações que não vão virar processo. Que não vão virar processo. Não vão virar processo, mas que permite que a pessoa tenha um acesso virtual à empresa para que ela tente fazer um acordo. E esse acordo vai virar um título que ela vai poder reclamar se for descumprido, mas não vira um processo e para a empresa também não entra no número de ações que são divulgadas nesse top de empresas que são as mais demandadas. Acho que vale lembrar também das agências reguladoras, é né? verdade. O consumidor, ele ainda não sabe que a agência reguladora é a instância responsável em mediar os conflitos entre empresas e consumidores, né? Que são a parte a mais vulnerável. Ligar? Olha, adianta. O que a gente tem relatos dos nossos associados que tentaram fazer essa negociação, entrar em contato com a ouvidoria, com o serviço de atendimento ao consumidor, não foram atendidos ou foram atendidos com muita morosidade, daí pediram orientação do IDEC, e a orientação que a gente sempre fala, olha, tente o diálogo, se não com a empresa, se não for possível, com a agência reguladora, seja a Anatel, a Anvisa, o Banco Central, quando são os problemas de serviços financeiros. E daí o que é muito interessante é que as empresas entram em contato com o consumidor de forma muito mais imediata, porque a agência reguladora, ela vai lá, fala com o consumidor, aliás, perdão, a agência reguladora fala com a empresa, relata o problema que o consumidor, a reclamação que chegou até a agência reguladora, e daí eles são muito mais efetivos. Porque, claro, quando a reclamação bate na agência reguladora, as empresas tendem a lidar com muito mais respeito, com muito mais celeridade. Então falta uma participação da gente, né? Mas existe um limite, eu já tive problemas com o telefone e aí eu não consigo resolver, eu ligo para, no caso da Anatel, e no máximo um dia a empresa me liga de volta. Existe um limite de reclamações que ela pode ter na Anatel ou simplesmente não é conveniente ela ter esse tipo de reclamação? Olha, acho que um pouco das duas coisas, né? Claro que quando a reclamação chega lá, o temor das empresas, claro que elas sejam ainda mais controladas e constrangidas. Hoje o ativo, né, que é intangível do constrangimento público que ela sofre. Então, a gente não vê ainda uma política tão efetiva das empresas de modo a impedir que essa reclamação chegue na agência reguladora. O que a gente tem tentado estimular cada vez mais é que os consumidores conheçam, saibam que a agência reguladora é um espaço onde eles têm voz, eles têm que colocar a sua voz lá, é um espaço para participar, né? E é o que? É um 0800, uma coisa assim? Tem serviço de atendimento ao consumidor, tem fax, tem site, tem várias instâncias. E adiantou reclamar no seu caso, Bruno? Diretamente na empresa não, mas quando eu chego através da agência reguladora, funciona no máximo um dia, a empresa liga para você não espera, não, na verdade você não precisa ligar para ela, a empresa vem e te retorna a ligação e resolve o problema. Bom saber, né? Bom saber. E o que é interessante também disso tudo é que eu acho essa palavra que você falou, eu acho esse constrangimento que as empresas têm. Eu particularmente trabalho muito de perto com a internet, com o meio digital. Hoje, que nem você viu a Suzana reclamando, isso é público, né? Antes essas pessoas não tinham acesso à informação, a reclamar. Então a gente percebe que hoje que muitos parceiros das nossas empresas, muitas empresas hoje no mercado, acompanham essas redes sociais. As pessoas estão usando essas redes sociais para reclamar e estão sendo ouvidas. O mesmo relato que você teve, eu tive de várias pessoas que eu conheço, não chegaram aí nesses órgãos, mas reclamaram na internet, reclamaram nas redes sociais. As redes sociais, para evitar esse constrangimento, acabavam respondendo, tentando resolver o problema desses clientes. Algumas empresas de companhias aéreas, sim, as companhias de energia elétrica, elas já têm Twitter, por exemplo. Eu lembro muito de uma frase que meu pai falava, que antes o poder estava na mão do fabricante, né? O poder de decisão de compra, de utilização. Com o tempo passou isso no varejista, né? A gente lembra dos casos das Casas Bahia, né? Eu defino o que as pessoas vão comprar. Existe uma tendência muito forte de o poder de decisão de compra, que no final a gente sempre está falando de decisão de compra, comprar isso ou comprar aquilo, está passando por mão do consumidor, né? Então, quando ele começa a descobrir essas ferramentas, quando começa a descobrir deck, quando começa a
usar a internet e percebe que tem voz na reclamação. E não só tem voz, mas hoje as pessoas buscam esses lugares de informação para falar, olha, eu quero comprar nessa empresa, não conheço, e essa empresa tem 300 reclamações, não vou comprar. No Mercado Livre, por exemplo, a Não vou gente comprar. percebe isso, Não né? compro. Tem Não lá a compro. avaliação, né? Não compro. Eu ontem tive Então, você vê, eu viajei no carnaval, né? E aí, enfim, eu gosto de surfar, levei minha prancha e eu fui pro Caribe, na verdade. E aí eu tinha que pagar $150 cada trecho. Foram 2 trechos, eu levei $300 para levar a prancha para passear e $300 para eu gastei $600 para levar a minha prancha, simplesmente quase o preço da passagem. Uau. Chego de volta, quando cheguei no Caribe... Mas você não tem direito a... Não, eu só tinha um volume, teria um segundo volume extra. Claro, o segundo volume é a prancha. Então, paguei caro, o mínimo que eu esperava. Minha prancha vai ser bem tratada. Prancha nova, fiz do amigo Rico de Souza, com dedicatória. Minha prancha tinha acabado de ficar pronta, lindinha, na capa, cheia de proteção. Cheguei lá, a prancha já estava tecada. Cheguei no Rio de volta, a minha capa destruída, a prancha tecada e a capa destruída. Cheguei lá, fui reclamar, né? Aí, não, a gente só cobre a prancha. Desculpa, a capa, a embalagem, o que está dentro a gente não cobre. Eu paguei $600 para levar, vocês não podem dar o mínimo de ter cuidado, até aqui está quebrado. O cara estava até constrangido. Aí tudo bem, não tinha como resolver, o cara, ele estava do meu lado, mas ele não tinha poder, né? E aí fui entrar no site ontem, dessa companhia aérea americana. E aí fui entrar, com muita dificuldade eu achei o saque, onde era o saque, porque assim, bem escondido para ninguém achar. Depois de muito tempo, eu trabalho com internet também, sou do meio digital. E aí fui fazer a reclamação, preenchi todos os campos, grande também para inibir, né, para menos pessoas desistirem. E quando eu fui escrever na mensagem, o campo de texto não ativava, eu não conseguia escrever a mensagem que eu queria. E eu acabei desistindo. Impressionante. E agora não saberia até recorrer. Depois eu vou pegar uma consultoria aqui e Tem uma saber regra como proceder disso? nesse caso. Mas eu já vi gente viajar com prancha e só pode você tem direito a 2 volumes, você só pode levar 1 volume por conta da prancha. Não, a prancha toda, eu já com umas 3 companhias aéreas, todas cobraram. Nenhuma tão a preço abusivo quanto essa empresa. Ainda mais duplicando o trecho. Nunca paguei tão caro, se soubesse não teria levado. E não Acho que tinha compraria uma avisado prancha que ia lá. só proteger a capa, né? Não te só, daria... Foi, essa realmente eu fiquei... Então, quando se satisfeito. perde bagagens abertas, roubadas e quebradas, isso tudo também é uma reclamação recorrente, Sem dúvida. né? Sem dúvida, sem dúvida. O caminho de... Eu acho que sempre a gente, apesar de... É lógico, eu sou do judiciário, mas a gente pretende que as pessoas resolvam o seu problema sem chegar no judiciário, né? Só pode chegar no judiciário aquilo que não resolveu antes. Então, o ideal é que se resolva antes. Então, eu acho que o caminho é procura a empresa, né? Espero que consiga mandar a mensagem, né? Eles fazem tudo Tenta que todas tudo que puder em sede administrativa antes de chegar no tribunal, se puder, se for possível, mas se não, é demandado o judiciário. E aí, quer dizer, as pessoas têm a prova da passagem, né? Tem algumas pessoas que tiram foto da mala extraviada, porque depois, para poder ter, né, a noção de o que aconteceu, quando está rasgado, alguma coisa assim, para mostrar o que aconteceu e reclamar o dano que sofreu, a perda da mala, enfim, às vezes o conteúdo que tem na mala. É claro que nem tudo a gente deve carregar numa mala, porque, na verdade, tem algumas coisas que depois fica difícil de você admitir que a pessoa colocou dentro de uma mala. Não é nem porque a empresa não vai ter a responsabilidade, não, mas até porque tudo é jogado, né? A gente sabe que as malas são lançadas, né? Então, e reclamar a reparação desse dano, que é um dos direitos do consumidor, né? Ser reparado pelos danos. E das reclamações mais recorrentes em relação à questão de produtos é justamente a garantia, né? A questão de troca, a questão de assistência técnica e garantia. E daí, em parte, o caso da sua prancha se adequa a isso, mas a gente vê o problema muito recorrente do dia a dia mesmo, de você não ter... as empresas têm praticado isso de forma muito recorrente, né? De limitar o prazo de troca que você tem, o direito à troca daquele produto. Pela lei são 30 dias, mas o que a gente vê nessas grandes redes varejistas são 7 dias, né? E só resgatando um pouco essa questão de que as empresas elas estão nos escutando mais, a impressão que a gente tem é que de uma forma sim, mas de outra, eu acho que o Alana tem tido essa experiência também, em relação a que eles manipulam muito habilmente também a questão do Twitter e do Facebook, né? Da mesma forma como os consumidores, eles podem lá postar os seus comentários, suas questões, eles eliminam comentários mais ácidos e mais constrangedores. A gente vê alguns comentários, não sei porquê, mas eles nunca aparecem Eles lá. desaparecem do site ou do Eles Twitter. desaparecem misteriosamente. E é uma pena, né? Porque se a gente estivesse num ambiente, num momento que as empresas estivessem deficitárias, com prejuízos absurdos, pelo contrário, elas nunca ganharam tanto dinheiro
na vida dessas empresas. Então, podia aproveitar esse momento de criar uma experiência de compra com o cliente, fidelizar esse cliente. É mais barato hoje você se preparar do que você recorrer. Eu estava lendo uma matéria hoje, acho que saiu no Brasil Econômico, falando disso. É triste ver essa mentalidade de alguns empresários brasileiros que eles preferem privilegiar o poder de deu problema, a gente resolve depois. Ele prefere resolver problemas do que se preparar para esses problemas ou tentar resolver um processo interno para poder resolver, né? Ainda dentro desse tema, eu queria perguntar para a Ana Maria. Há um mês atrás, mais ou menos, o Fantástico fez uma matéria com aquele onde ele testa serviços de diversas empresas, com companhias aéreas. E essa mesma empresa que eu tive problema, ela conseguiu uma liminar, enfim, não deixando o Fantástico, enfim, dar o parecer sobre o serviço dela, porque dizendo que ela não responde à legislação brasileira. E aí o teste dela não pôde ser publicado. Isso é legal? Isso é legítimo? Não, se ela está atuando no Brasil, ela tem que responder à legislação brasileira. Não tem como não responder à legislação na verdade, brasileira. ela conseguiu eliminar onde não foi. A gente não sabe detalhes do que, eventualmente, qual foi o argumento trazido, o que continha o teste, mas, enfim, está sujeito à legislação brasileira, sim. Elas podem quase tudo, né? Intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Só a gente queria que vocês participassem com essas questões, assim, queria reclamar da empresa tal, porque aconteceu isso e tal. E o que eu estou notando é que tem muita gente querendo ser entrevistada, isso tem sempre, mas não adianta mandar para o Twitter de Sem Censura, que a gente não vai entrevistar você porque você mandou para cá, entendeu? Porque esse Twitter é para o telespectador, para você participar do programa que está acontecendo, entende? O futuro é o futuro, é no e-mail do programa Sugestões de Pauta. Aqui a gente precisa que você coloque as questões, ou as suas questões, em cima das questões que a gente está discutindo. Desculpa. Valeu? O consumo, a criança é um consumidor muito... que todo mundo quer seduzir, digamos assim, não é? Na verdade, existe um equívoco já logo de início, porque a criança não devia nem ser pensada como um consumidor, porque é um indivíduo em formação, né? Mas, de fato, ela vem sendo vista como a menina dos olhos do mercado, né? Então, tem pesquisas que mostram que as crianças influenciam até 80% das decisões de compra de uma casa. O mercado já percebeu isso. Quanto? 80? 80% das decisões de uma casa. Caramba. De compra de celular a produto de limpeza, a marca do sofá, da roupa, do carro, da família. Até posto de gasolina faz publicidade focada na criança, porque sabe que se a criança falar para o pai, pai, quero ir naquele posto porque está dando brinde assim, 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 a chance de convencer é maior. Então, isso tem acontecido bastante. Então, é praticamente um massacre. É um bombardeio. É um verdadeiro bombardeio. A gente tem feito pesquisas, a gente iniciou uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo no ano passado. Fizemos já 2 monitoramentos da publicidade às vésperas do Dia das Crianças e às vésperas do Natal. E os dados são chocantes, né? Na véspera do Dia das Crianças, a empresa que ganhou era uma fabricante de brinquedos, anunciou 9.000 vezes durante 15 dias, em 15 canais que a gente monitorou. 9.000 anúncios em 15 dias, todos falando diretamente com a criança. Compre esse brinquedo, compre aquele brinquedo. No Natal, a gente percebeu que isso reduziu um pouco, então a empresa campeã anunciou cerca de 6.500 vezes, mas ainda assim, 6.500 Só anúncios 6.500 vezes. para uma única empresa, que também era uma empresa de brinquedo. Então, realmente é isso, é um massacre, é um massacre. O que a gente tem visto é um massacre. E o problema é que a criança não está pronta para lidar com tudo isso, né? Então, Mas não deveriam ter regras para isso? Não tem o próprio CONAR? Ninguém deveria. Hoje, na verdade, o próprio Código de Defesa do Consumidor tem um dispositivo que fala que a publicidade que se aproveita da ingenuidade da criança é abusiva e, portanto, pode ser considerada ilegal. Sim, mas aí não tem associação de crianças para reclamar. Exato. Né? E aí o problema... Outro dia tiraram, o CONAR não tirou do ar o comercial do azeite, porque alguém protestou alegando que eles guardavam numa garrafa escura e tinha uma menção a racismo, uma coisa assim. Saiu do ar porque uma entidade, provavelmente, uma entidade voltada para essa questão do racismo, entrou na justiça, ou entrou no CONAR, ou protestou.
Até a criança nossa... é o ser que não, né, tá ali. Os pais não protestam também. A nossa experiência com o CONAR é um pouco complicada, né? A gente teve um caso no ano passado gravíssimo, inclusive foi o momento em que o Instituto Alana rompeu qualquer relacionamento com o CONAR, porque a gente fez uma denúncia sobre um comercial de fast food que vendia lanche com brinde e que estava sendo veiculado nos trailers de um filme de animação, o brinde era do filme de animação, acontecia tudo ali meio venda casada, um negócio esquisito, se aproveitando mesmo da ingenuidade da criança, porque o personagem voava na propaganda, uma coisa esquisita. A gente fez a denúncia, o CONAR levou cerca de 3 semanas para responder. Nessa época, obviamente, o comercial já tinha 3 saído do ar, semanas, porque a gente imagina, sabe como é que funciona o mercado publicitário. E aí, respondeu dizendo que iam analisar. Aí levaram mais um tempo para nos responder. Quando responderam que estavam arquivando o caso, porque achavam que não era cabível, e num parecer extremamente indelicado para ser leve, eu diria. Então, dizendo que o Instituto Alana era a bruxa Alana, que odiava as criancinhas, que queria restringir o direito das criancinhas, que no Brasil o fast food era uma aspiração e que as nossas crianças moreninhas, com esses termos, tinham direito a isso, que não eram como os meninos loirinhos da Suécia, que aqui essa coisa de obesidade não existia, não era real. Então, a gente acha que o CONAR não cumpre o papel de proteger as crianças e de proteger o consumidor. O CONAR funciona muito bem em disputas de empresas contra empresas, mas na hora de proteger o consumidor tem sido um pouco falho. Então a gente acha de fato que precisa uma regra específica para a publicidade infantil, até para destrinchar um pouquinho isso que está no Código de Defesa do Consumidor muito en passant. Então vamos destrinchar, porque eu também não sei o que está no Código de Defesa do Consumidor em relação à criança. O Código de Defesa do Consumidor só diz que a publicidade que se aproveita da ingenuidade da criança pode ser considerada abusiva e, portanto, ilegal. Mas o que é um comercial que se aproveita dessa ingenuidade? Então, para isso, precisa ter uma lei específica, né? Existe um projeto de lei que está tramitando há 10 anos na Câmara dos Deputados a respeito desse tema. Está nos finalmente dessa tramitação, mas que trata especificamente sobre isso. Então, como é que pode, se é que pode, ser feita a publicidade direcionada para o público menor de 12 anos? No nosso entendimento do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, nenhuma publicidade deve ser direcionada para crianças menores de 12 anos, porque até essa fase, tem vários estudos que mostram que elas não conseguem entender que a publicidade é feita para vender. Então, teoricamente, está se aproveitando dessa ingenuidade. Se nem sempre nós, adultos, conseguimos, né, distinguir, a gente é totalmente atraído pela propaganda, né, que é essa a função da propaganda. Imagina uma criança que realmente não vai ter essa dimensão e vai focar só naquilo que está atraindo os olhinhos dela. A gente pensa que é o consumidor do futuro, mas não é, né? Do consumidor do presente, que não pode ser realmente atraído dessa forma. Né? E está E previsto no momento, como é que essa coisa rola? O IDEC tem alguma experiência nessa Olha, área? a gente é bastante parceiro, inclusive do Alana, e a gente participa juntos de uma frente pela regulação da publicidade voltada para crianças, né? Então, como a Gabriela bem falou, e a gente assina embaixo e estamos juntos nessa luta, assim como uma série de outras organizações, conselhos de nutrição e universidades, escola de saúde pública, por exemplo, que tem defendido muito fortemente uma regulação da publicidade, né? Então, como a própria Gabriela citou, esse problema específico com o CONAR, que é a autorregulamentação. A gente acha que esses problemas são tão graves que não é possível simplesmente as empresas se autorregularem, né? Existe um conflito de interesse evidente aí. Então, sem regulação, não há solução nesse sentido para rimar. E o que a gente tem visto mesmo no Brasil é que a questão dessa publicidade induz a hábitos absolutamente insustentáveis de vida e de alimentação, né? A gente é um país que tem crianças passando fome e, ao mesmo tempo, a gente tem um Brasil que tem crescido o problema de obesidade, né? A questão de obesidade é um problema de saúde pública e já tem atingido cerca de 15% das crianças brasileiras, segundo o IBGE. É um número que está começando a aparecer, né? com números dos Estados Unidos, por exemplo, que tem um alto índice também de obesidade entre as crianças. E um argumento que as agências de publicidade, as empresas têm utilizado muito, é que organizações como nós, que temos defendido essa regulação, estamos ameaçando, na verdade, a liberdade de expressão. E aí a gente questiona um pouco que liberdade de expressão é essa que
conversa diretamente com crianças que ainda não têm seu poder cognitivo formado e que estão aí, que são decisores de compra dentro de casa, como uma série de pesquisas têm indicado. É uma questão de saúde pública, é uma questão de interesse público, né? E acho que precisa ficar claro também que liberdade de expressão, ela diz respeito a opiniões, a visões, a arte, etc. Mas publicidade não é opinião, ela é venda, ela foi feita para vender. Então, não existe liberdade de expressão comercial como vem sendo usado, né? O comercial tem um propósito claro, é vender algum produto, né? A gente não está falando de propaganda institucional, de campanhas de saúde, não. A gente está falando de publicidade para a venda. Essa publicidade não tem que gozar da mesma liberdade de expressão do restante, porque ela foi feita para vender alguma coisa, né? Mas ainda que você pense em liberdade, tenha esse enfoque, eu acho que a gente tem que ver qual é o interesse, entre os interesses em conflito, aquele que deve ser privilegiado, né? Aquele que deve prevalecer. Então, entre você ter, né, esse problema todo que causa a publicidade e a liberdade que está sendo envolvida, acho que a gente tem que pensar, né, nas consequências que advêm dessa possibilidade de tentar atrair as crianças, como vocês estão aqui expondo. Nessa pesquisa, eu fiquei muito impressionada com esse dado de 80%. Sobre a casa, porque eu pensei assim, 80% sobre uma barra de chocolate, um biscoito. É uma coisa mais ou menos, mas também essa família tem que se tocar um pouco, né? Porque uma casa não é uma coisa que você compra. Primeiro, não custa baratinho, a ponto de você comprar várias. Não, claro. É uma coisa para a família inteira. Como é que a criança pode ter esse poder todo? 80%. Leda, eu queria só levantar um ponto. Eu, como sócio de uma agência de publicidade, enfim, eu concordo com você quando você fala um anúncio para um fast food voltado para a criança, eu acho que você pode gerar um mal à criança, mas eu não acho que toda publicidade voltada à criança seja necessariamente ruim. Não vejo, por exemplo, se um dono de um parque infantil vou fazer uma campanha, eu talvez não enxergue isso de uma forma negativa. O que vocês pregam, na verdade, é que seja qualquer tipo de publicidade ou o que pode, o que não pode? Olha, o que a gente defende é que a publicidade seja direcionada para o pai. Então, a gente teve um caso recente, essa mesma empresa, é muito curioso isso, essa mesma empresa que anunciou 9.000 vezes os brinquedos no Dia das Crianças, ela fez, 10 dias antes da gente divulgar esses dados dessa pesquisa, fez uma campanha institucional direcionada para pais. Então, ela foi veiculada em 6 páginas da revista Veja e foi veiculada no intervalo do Fantástico. Quer dizer, dá para anunciar, mesmo um produto que é essencialmente infantil, que é brinquedo, dá para fazer esse anúncio direcionado para o pai. Você não precisa falar diretamente com a criança. Porque quando você fala com a criança, você inevitavelmente está explorando essa ingenuidade, essa deficiência de julgamento que ainda existe na criança até por volta dos 12 anos. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas até por volta dos 12 anos, a maioria das crianças não consegue entender que a publicidade foi feita para vender. Ela entende que ela precisa ter aquilo para ser feliz, para ser aceita, para ser querida, para ser a pop da escola. Então, a gente tem relatos de crianças que foram taxadas, mas você só usa uma mochila velha. A gente recebeu um relato de uma mãe indignada outro dia no nosso Facebook, porque ela falou, eu não sei como lidar com essa situação. Minha filha usa uma mochila que ela usava no ano passado, que está impecável, está linda, mas as crianças estão falando para ela, você está usando uma mochila velha. E aí a criança está se sentindo super mal. Então, para a criança, às vezes, isso fica muito complicado, né? Então, por isso que a gente defende que isso tem que estar direcionado para os pais, sempre. Mas eu acho que as famílias têm que estar comprometidas nisso. Eu concordo com Porque, você. assim, o mercado publicitário não é feito de santo mesmo. Não é? Vamos combinar? Desculpa, tá, Bruno? Mas também você não está querendo ser santo, né? Não é? A publicidade é para vender. Eu não estou defendendo que tudo deva ser permitido. Não é isso. Mas esse é o jogo do mercado. Não é? Claro que quando você pretende colocar uma criança de salto alto, erotizar, não sei o quê, você tem que pesar. Deveria pesar, né? A agência deveria, mas a agência quer fazer um produto legal. A criança vende, porque é uma gracinha, né? Comercial, você pode odiar a companhia de telefone, criança, né? mas aparece aquela criancinha fofa. Eu me lembro que ontem eu vi, não sei se foi de banco, de alguma coisa, tinha uma japinha, uma graça, uma japinha fofa. Aquela campanha histórica da Eu não Parmalat sei dos qual é a bichinhos. propaganda, mas eu não sei qual é o comercial, mas eu fiquei louca pela menininha. Do garotinho Achei rasgando Teve papel o agora. garotinho rasgando papel, aquela propaganda. Aquela é maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Entendeu? Chama Aquela atenção mesmo. do banco que rasga o extrato, o pai rasga o extrato. Eu já li barbaridades sobre aquilo. Já li até uma entrevista do pai explicando, que eu achei bem legal. Que a criança, ele rasgou o papel, chegou danado da vida em casa.
com uma proposta de trabalho recusada mais uma vez e tal, e rasgou o currículo, a resposta da empresa que ele tinha pedido o emprego, e a criança começou a rir e tal. E tem umas pessoas paranoicas. Teve alguém que entrou na justiça e questionou, e o banco até teve que se pronunciar a respeito, porque a almofada que estava atrás do pai da criança tinha uma folha que supostamente seria da maconha, francamente, entendeu? E eles tiraram da televisão e na internet manteve, ou vice-versa. Não, depois aí fizeram um efeito. Uma das versões lá, tiraram, mas na internet eu vi a fotografia ficou. da almofada, da estampa, e não tinha nada a ver com nada, era uma estampa floral. Eles Eu mudaram, nem eles mudaram, percebi eles que já na tinha pós-produção essa... que Eu vi a mudaram. Você propaganda nem algumas viu vezes, a eu nem vi a almofada, claro. Eu vi a Mas criança teve no alguém que papel, viu a chamava almofada, que viu a maconha uma- e que entrou na justiça. Porque também as pessoas entram na justiça, por isso que a justiça está atolada desse jeito. Também por isso, Não é? né? Também por isso, porque entra-se também por todas as coisas do mundo, né? Mas eu acho que o problema do Mas eu consumismo sinto infantil... uma necessidade das famílias se tocarem, sabe? Não, eu acho que é De parar de incentivar. É um problema multifatorial que não vai ter uma solução única. Então, eu acho que a regulação, como a Adriana colocou, é fundamental. Precisa dessa solução, precisa ter uma regra mais clara. Não dá para se basear só nesse artigo pequenininho do Código de não dá. Defesa É do muito Consumidor. subjetivo. Já foi feito meio para não ter mesmo o que fazer, né? Acho que as Não é? agências... Fica meio coisa meio talvez, solta. porque, na verdade, assim, muitas leis que surgiram logo depois da Constituição de 88 são leis de princípios. E Exato. depois esses princípios têm que ser, né, surgir outras regulamentações dele para a gente poder esmiuçar os Tem casos. que porque pensar senão- os princípios e Não repensar porque os senão, se princípios. você não tiver o princípio, você nem começa, né? É, Então, com os verdade. princípios, Exato. você busca, né? Então, E você com o tem- princípio, porque os problemas eles são tão múltiplos, eles vão se Exatamente. multiplicando Você nunca e consegue se ter uma diversificando. casuística completa. É porque às vezes você fica sabendo de coisas, já fiz aqui muitas pautas a esse respeito de criança. Eu fico muito impressionada, assim, como é que, sabe, faz a festa de aniversário de uma criança de 7, 8 anos num salão de beleza. Ah, é verdade. Em Fazendo limusine, escova, a gente teve casos de maquiando, limusine em não São sei o que, Paulo. quer dizer, a pessoa também tem que se tocar, né? Que criança que ela está criando. É verdade, Não é? O comportamento da pessoa diante da mãe, ou do pai, ou da tia, da família, enfim, do adulto presente ali, né? Do adulto daquela família. Dita a regra do comportamento dessa criança. Não, é uma responsabilidade óbvio, compartilhada. entendeu? Você fala para ela, não faça isso. Se você do lado faz, alô, verdade. ela vai, É verdade, não é? ela vai te não copiar, ela vai segurar. seguir, claro. Exatamente. Claro, você não está formando um cidadão, né? Você está Exatamente. levando ali... Não, os pais têm um papel fundamental de dar o exemplo. Pois é, isso que eu estou falando, e de que se tem que ter um colocar- comprometimento também tem da que família. ter um comprometimento da nesse, família. nessa ação Da família, da da escola, publicidade, é. do Estado e das escola, empresas. verdade, É uma responsabilidade compartilhada. A proteção da infância, isso está na Constituição, claro, para tem que trás ser. do Código Todos, de Defesa é do de Consumidor. é até. verdade, verdade. A proteção da infância ela é compartilhada, então tem um papel que é do Estado, que é de criar essa regulação. Tem um papel que eu acho que é das agências, como você mesma colocou, de se tocar, né? Poxa, não tem vai que colocar uma pensar criança também, ali né? super sensualizada no comercial. E tem um papel dos pais, sim, que é o de dizer não. Dizer não e entender esse não como um ato de formação de um cidadão, como um ato de amor até na educação da Eu sua falei criança. ontem um pouco disso, a gente discutiu aqui a lei da palmada. E tinham duas psicólogas, a gente conversou muito sobre isso, essa coisa de dizer não. Dizer não é muito mais difícil Ah, e trabalhoso claro, do que dizer sim. Exatamente. Especialmente no mundo de hoje, que todo mundo trabalha, né? As mães trabalham Aí muito você mais do que compra as logo o mães da minha presente para aquela pessoa ficar ali brincando. Exatamente, você fica livre é daquele isso que eu assunto. estava aqui imaginando, né? Quer dizer, Um por que pouco por tanta cansaço, influência, um né? pouco por culpa, né? É. Então, aqueles E um pais que pouco por trabalham... preguiça de assumir dizer o não. a questão, porque aí quando você fala não, é chato, né? Porque a criança não é assim, não abaixa a cabeça e aceita, né? Agora, fica ali é discutindo, né? E Você tem que cozinhando, argumentar querendo. e explicar, Você tem exatamente. que explicar 100 vezes. Exatamente. Agora, é uma responsabilidade, sem dúvida, os pais e os educadores têm um papel fundamental, mas o que me assusta é que com esses dados dessa pesquisa, do bombardeio, do massacre, da publicidade, às vezes é uma concorrência meio desleal. E aí eu falo até do meu papel de mãe, né? Porque você vai lá e diz que não, mas quantas horas a criança ficou na frente da televisão? No meu caso, fica pouquinho. Mas a gente tem a média que as crianças brasileiras ficam em frente à TV é de 5 horas por dia. Olha só. 5 horas por dia.
qual é o pai hoje, nessa situação maluca que a gente vive, especialmente nas grandes cidades, qual é o pai e a mãe que tem esse tempo todo com as crianças? Claro que Normalmente não tem. verdade. Então é uma concorrência meio desleal, porque a televisão está ali, a publicidade está ali falando 5 horas, em média, né? Porque tem criança que passa muito mais. Claro. Isso sem contar as horas que antes dela ir para a escola, né? Exato. Que antes dela chegar na escola, ela terá visto algo em torno de 4 mil verdade. horas de televisão. A Suzana Lin E fala. não tem jeito, Uma porque loucura. você não tem como controlar isso. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que mesmo a mãe consciente e tal, é muito difícil você controlar esse tempo. Até porque é muito tentador, né? Eu sou pai de gêmeos e é muito tentador a TV, a revista, tudo isso. Eu acho que existe controle, mas eu acho que eu sou muito a favor de... É uma briga um pouco injusta, né? Então, quando você tem a figura do pai, do não, 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 e ela enxerga na TV uma pessoa falando sim, 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 Exatamente. com todo aquele apelo... A gente um vira pouco Não é bruxa fácil, mesmo. não. Vira bruxa. A gente vira bruxa mesmo. Vira bruxa é bacana. difícil. Esse documentário, Criança Alma do Negócio, é o que exatamente? Esse documentário ele é da diretora Estela Renner, ele é um documentário de 2008 que fala justamente sobre o consumismo na infância. Então tem relatos de pais, tem relatos das próprias crianças, muitas crianças dizendo assim, eu quero uma coisa, mas eu não sei muito bem por que eu quero aquilo. Eu não consegui entender ainda por que eu quero aquele negócio. E muitos especialistas da área do direito, da área da comunicação, da área da psicologia, colocando os seus pontos de vista sobre a coisa do consumismo na infância. A gente tem feito muitos debates sobre esse documentário, em cima desse documentário, né? Então, exibindo o primeiro documentário que tem 50 minutos, e depois a gente faz um debate. A gente tem feito isso em várias cidades. Tivemos em Belém agora no começo de fevereiro, vamos para Campinas no final do mês, tem mais alguns aí previstos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, já para o primeiro semestre. E tem sido uma forma muito bacana de sensibilizar as pessoas, porque muitas vezes ninguém nem liga uma coisa com a outra, verdade. né? Então percebe que o filho pede insistentemente, mas não relaciona aquilo com o tempo que a criança ficou exposta à publicidade. Bom, a gente separou um trechinho do documentário, vamos conferir? Celular? Como que é seu celular? Tira foto e... Muito... Esse é o primeiro celular? Não, terceiro. Porque eu não sou multicada. O meu celular é esse, o meu celular é aquele, ele faz isso, ele tem tal função, ele tem tal outra. Olha o meu é melhor do que o teu. Então o celular, por exemplo, frequentemente ele tem um papel de diferenciador entre pessoas. Embora, teoricamente, a sua função maior seja de aproximar as pessoas. Eu acho que eu vou trocar de celular agora, de novo. Às vezes eu falo, não, ela deixa. E infelizmente, às vezes eu acabo sendo vencida pelo cansaço mesmo. Eu diria que a Ana Carolina é uma criança extremamente consumista. Não é nem pouco, nem muito, é extremamente consumista. Pois é. E agora, José, para onde? Perguntaria o poeta. Intervalo, voltamos já. Sem censura no programa da TV Brasil. A situação é complicada. Cobrança indevida, até músicas de para karaokê. Aí a mercadoria chega gravada em MP3, que não funcionava. Comprar é muito complicado. Eu adoro comprar pela internet, eu tenho até me dado mais ou menos bem. Mas... Porque hoje em dia tem tudo, né? Você pode comprar, você mora no Rio, quer usar um remédio que só vende em São Paulo, porque o médico te receita o remédio que só vende na farmácia de São Paulo. E aí você compra pela internet. Isso é muito facilitador, né? O processo de compra e o acesso à compra, ele ficou muito fácil, né? Banalizou. Então, hoje, a gente tem locais, opções, que você já deixa registrado o teu cartão de crédito dentro desse comércio, desse varejista, desse site, que você fez um clique, exatamente um clique, você faz o clique e você compra esses produtos, né? Então, a facilidade, você não precisa nem mais colocar cartão, etc. Você fala assim, mas eu quero. aí eu não tenho coragem. Dá certo isso? Para o varejista funciona, para quem tem consciência de falo, funciona. não, eu falo coragem do ponto de vista assim, quando você coloca o número do seu cartão, depois ele, teoricamente, ele é
Ele guarda, assim. Arquivado, sei lá onde. Mas deixar o número do cartão ali sempre no site? Eu particularmente utilizo porque para mim facilita muito, mas não é qualquer lugar. Mas é só colocar lá o Você não cartão vai deixar teu digitar cartão aquilo. em sites que você não conhece. Eu até não coloco o site, mesmo que seja por uma vez só, em sites que a gente conhece. Tem algumas cartilhas, acho que, se não me engano, até o IDEC tem algumas sugestões de como você comprar com segurança, como você olhar com segurança. E eu acho que... Como é que esse site busca? Porque hoje em dia tem tanto site de compra coletiva que eu já me perdi inteiro. O Busca Descontos, ele foi para um caminho, ele nasceu em 2006, ele foi para um caminho que é engraçado, assim. A gente hoje no país, os institutos, eles protegem, né, o processo de compra, de reclamações. A gente foi para um caminho que o Busca Descontos, ele trabalha com... Ele é uma grande comunidade de pessoas interessadas em comprar, e que a gente colocou, a gente virou a voz dessas pessoas, porque a gente chega nos varejistas e a gente briga, não pelo produto, mas a gente briga pelo preço. Então, o Busca Descontos, a ideia do Busca Descontos, ele é juntar um monte de pessoas, chegar nesses grandes varejistas que antes, por exemplo, antes você não tinha opção de... O que muitas pessoas reclamavam olha, o preço que está na internet hoje, ele é fixo. Mas se eu comprar à vista, né? E se eu comprar 2, 3, 4 quantidades, o preço é sempre o mesmo, né? Diferente de uma loja, de uma física, que você pode negociar, você pode barganhar com o consumidor. E o Busca Descontos nasceu disso. Não, mas você ele é pode uma também, força se você para pagar brigar. à vista, você ganha de 5% de desconto. No boleto. No boleto, se você pagar à vista. No boleto. Então, e algumas pessoas fazem isso. Então, a ideia desse Busca era juntar uma comunidade. Hoje a gente tem perto de 9,5 milhões de pessoas que participam do Busca Descontos. São pessoas que se juntaram... Me dá um exemplo concreto, assim. Um exemplo concreto hoje, por exemplo, os usuários do Busca Descontos não pagam nada para usar o serviço. A gente junta essas pessoas e bate na porta dos maiores e-commerces e fala assim, olha, eu tenho hoje 9,5 milhões de pessoas que querem comprar com descontos. Né? Sim, mas me dá um e exemplo. Aí, comprar o quê? Ela pode comprar qualquer coisa. O Busca Descontos tem você parceria... não tem 9 milhões de pessoas querendo comprar um fogão. Sim, mas isso que é o mais bacana. O Busca Descontos, a tecnologia que ele tem por trás, ele consegue levar desconto. Mas as pessoas compram, por exemplo, tudo que existe hoje no e-commerce nacional. Informática, hoje os maiores produtos um exemplo de informática. concreto. Mas vocês procuram as empresas... A gente procura, por exemplo, a gente teve semana passada, teve o lançamento do novo iPad, né, da Apple, e as pessoas queriam descontos para isso. Sim. Ele sai por quanto, o iPad, no mercado, o preço de mercado? Eu não sei o preço de mercado, mas pela busca de descontos, a gente conseguia um cupom de desconto de 5%. Para de falar o nome, chega. Desculpa, pela sua empresa, você conseguiu... As pessoas conseguem 5% de desconto. 5%? Ele custava quanto? Se eu não me engano, você sabe, Bruno, quanto foi o preço? 1,799? Não. Bom, vamos falar então 1.800, hoje só pra tá gente... vendendo a 399, é 16 GB, sem 3G, $399. Lá fora. Não, lá aqui fora, mas você consegue pelo seu preço lá fora? Não, o preço do não, Brasil, preço local, né? Preço local. Então, lá fora era 399, não. O iPad 2 passou para 399 Baixou, e porque agora vai o lançar outro então, passou para 499 dólares. Eles fizeram isso no dia que lançaram. Exato. Isso daria o quê? 500 mil? No Brasil seria quanto? 2.500? Quase, hoje, pelo menos pagaria o frete grátis dessa pessoa, pagaria o preço desse consumidor. Né? Então, hoje, lojas como alguns grandes players, qualquer compra que você fizer de qualquer produto, você consegue ganhar 10% de desconto. Sim, mas o seria iPad... 1.599, mais ou menos. Aqui no Brasil, você vai esse mais pagar simples. 1.700. Quanto Sim, mas seria? aí funciona, 1.599. você procura quem está vendendo e oferece para os usuários do... E oferece para os usuários. A gente faz essa ponte porque o usuário geralmente não tinha esse espaço para poder negociar preço. Então a gente faz esse papel. Mas a gente se cadastra nesse site. Você se cadastra nesse site, a pessoa entra no site e coloca, você está interessado no iPad, aí você vai lá... Pelo histórico dela, não precisa falar. A gente tem vários produtos dentro do site. Então, depende de onde ela clica, por exemplo, se ela clica na categoria informática, se ela clica na categoria na empresa Apple, a gente sabe onde ela clicou e a gente sabe o que ela está procurando. Então, aqui, eu estou com um site aqui, com uma folha aqui, só para simular, né? A pessoa entra no busca, desconto. Aí chega aqui no informática, é isso? Vai ter, por exemplo, o tablet da Apple lá dentro. Ela clica para ter interesse nesse produto.
A gente descobre quantas pessoas Isso clicaram. fica registrado na memória para você. Pra gente. E a gente descobriu... Mas a pessoa não diz, estou não interessado nesse precisa. produto? A gente hoje, na nossa rede social, a gente usa muito internet, a gente usa muito Facebook, a gente usa muito Twitter para poder conversar com essas pessoas. E elas pedem. Quer dizer, elas então, a partir do interesse que as pessoas apresentam, vocês mostram buscam dentro do site. as empresas para poder oferecer os descontos. Exato. Então, tanto pelo comportamento, a gente chama isso dentro da internet, do que elas compram, do que elas procuram comprar, ou mesmo também existe uma interação com as pessoas em redes sociais, por exemplo, que as pessoas, olha, eu queria um desconto especial nesse produto porque amanhã é aniversário da minha esposa. Então a gente tem uma equipe só para ouvir esses canais e tenta ligar para os nossos parceiros para poder negociar por eles. E Mas às você vezes a empresa... negociaria caso a caso? A gente negocia caso a caso. Não, a minha desculpa. pergunta era se a empresa também faz isso. Quer dizer, eu tenho uma empresa, quero oferecer um produto com desconto, também posso procurá-los e fazer essa... A minha agência procurou, nem conhecia o Pedro ainda, mas há cerca de um mês atrás, tinha uma grande loja aqui de venda de material de escritório, e a gente estava testando, e a gente foi procurar ele. Ele tinha uma base de 50 mil nomes, a gente queria fazer uma ação inicialmente de e-mail marketing em mídias sociais, e a gente falou, eu recebo muito e-mail do site dele, falei, vou entrar em contato para ver, provavelmente a gente tem uma base, ele deve ter um trabalho em cima dessa base. A gente entrou em contato, acabou não fazendo ainda, mas, enfim, a gente teve esse primeiro contato com a empresa dele, que realmente nesse segmento de e-commerce hoje é referência. E funciona para comprar a internet é um espetáculo, para reclamar também? Hoje existe até um site chamado reclameaqui.com.br, que é uma mídia social focada em reclamação. E as empresas hoje estão muito atentas. Hoje tem mais de 4 milhões de usuários cadastrados, cerca de 40 mil empresas cadastradas. E hoje o tempo nem todas as empresas estão ainda atentas a esse site. Mas o tempo de respostas hoje de uma reclamação feita no Reclame Aqui é em média de 4 dias a resolução do problema. Que muitas vezes quando você vai na justiça, chega a demorar um mês e meio, enfim, porque a imagem, eu, por exemplo, vou contratar um serviço. Hoje eu posso ir nesse site fazer uma pesquisa, eu quero trocar minha empresa de telefone, eu vou lá no Reclame Aqui e consigo ver um gráfico que mostra qual é o nível de reclamações que essa empresa tem e o nível de solução sobre essas reclamações. E aí eu consigo saber se ela presta um bom serviço, um mau serviço, tudo isso é ranqueado. E também existe a parte de monitoramento. Você faz monitoramento hoje de 2 formas. Uma, para a parte analítica, eu consigo fazer um diagnóstico da empresa nas mídias sociais, porque todas as empresas estão hoje nas mídias sociais, elas estão sendo faladas, e muitas empresas não sabem o que estão sendo falado sobre elas, se é mal, se é bom, se é ruim. E tem a parte também de atendimento, que é o famoso, hoje se chama SAC 2.0, né, que é prestar esse serviço de atendimento ao cliente através das mídias sociais, que é uma demanda que vem crescendo bastante. Entrei aqui. Entrou aí. Aí tem vários... Porque eu acho que o iPad é o sonho de consumo de todo mundo, né? Assim, nesse momento. Não é? A gente repara muito isso, que você percebe que é um produto de consumo pela quantidade de procura que a gente tem. Claro. E a quantidade, que é engraçado, a gente fala... Deve ser uma fonte ótima para publicidade. Para publicidade saber o que está bombando, né? Tendência. E a gente brinca que a gente usa 2 parâmetros, que é o acesso dentro do busca, né, do que as pessoas estão procurando, e o segundo é promoção. Né? Então, se as pessoas estão utilizando muito o iPad para dar de promoção, participe e ganhe um iPad, assim, esse produto está sendo muito procurado pelas pessoas. Isso é sonho de consumo. Isso. E sonho de consumo. O consumidor fica em relação, você disse que quando ele entra lá, já conhecem quem é esse consumidor e que isso fica cadastrado. Isso é informado para o consumidor? Sim, os dados dele e os interesses do perfil de consumo estão lá? Então, isso é muito legal. Assim, busca descontos, a gente lançou da premissa de, a gente tem, se você entrar hoje dentro no site, você tem algumas regras de uso. Né? Então a gente coloca, acho que eu até te comentei antes da gente conversar, a gente cria manifestos de como utilizar a informação, a gente tem regras de uso, a gente tem políticas de privacidade. A informação dentro do Busca Descontos, ela nunca tende a ser individual. Né? O que a gente tenta entender um pouco do consumo, um pouco do que as pessoas procuram, é muito avaliar o grupo. Né? Então, destes milhões de pessoas que utilizam Busca Descontos, o que elas estão procurando? Então, o papel hoje, e isso é engraçado de ver, elas têm muito o papel de, por favor, me ajude a procurar um desconto, me ajude a procurar uma oferta e poder usar. Ótimo. Como é que a gente... Quer dizer, eu sei reclamar pelo Twitter, porque eu sou uma reclamona nata, mas as pessoas, de modo geral, vocês têm estudos lá na SPM
de reclamações, de atendimento pelo Facebook, pelo Twitter? Assim, em números gerais, o Reclame Aqui é uma fonte de informação interessante. Individualmente, por exemplo, a gente lá pela Kindle, pela minha agência, a gente desenvolve para diversos clientes esse serviço de monitoramento. E aí, dentro desse serviço, a gente, primeiro, antigamente se fazia essa busca, não existiam softwares de monitoramento. O que você fazia? Você entrava na busca de cada mídia social, pegava o resultado, colava na planilha de Excel, e aí depois categorizava e gerava os gráficos para você ter esses relatórios. Hoje em dia, existem softwares de monitoramento que são muito bons e você consegue armazenar dentro, você faz a busca automaticamente em todas as mídias sociais que te interessam e guardam ali dentro e categoriza, se a informação é positiva, neutra, negativa, o comentário, né, o post, e depois você cria categorias, se é uma dúvida, se é uma reclamação, sugestão, né, e a partir daí você consegue fazer o que a gente chama de diagnóstico, a gente consegue ter a imagem daquele produto ou do serviço nas mídias sociais. E assim, tem cases interessantes, né? Por exemplo, a Samsung, ela fazia o monitoramento não só dos produtos Samsung, como os produtos, ela fazia o monitoramento da concorrência, né? Que é um monitoramento mais completo. Você pode fazer ainda no mercado, que seria o monitoramento completo. No caso, ela fazia da Samsung, e da época era a maior concorrente. E durante o lançamento do iPhone 4, eles perceberam que um nível de reclamação muito grande de pessoas que seguravam em determinado ponto do aparelho e cortavam o sinal. E isso gerou um número no buzz gigantesco de reclamações. O que eles fizeram? Eles identificaram todo o público que estava fazendo aquelas reclamações nas mídias sociais e através do monitoramento você consegue identificar quem são os formadores de opinião, que a gente chama os alfas, né? Quem são as pessoas influentes dentro das mídias sociais. E a gente segmentou eles, no caso, segmentaram esse grupo e aí mandaram a seguinte mensagem para cada uma dessas pessoas. Oi, Leda, que pena que você está tendo problema com o seu iPhone 4. Se você me mandar seus contatos, a gente vai mandar um Samsung Galaxy S de graça para você. Se eu, particularmente, fosse uma pessoa influente e receber essa mensagem, eu queria tirar onda com todos meus amigos, falando, pô, caraca, eu reclamei do iPhone no meu Twitter, no meu Facebook, a Samsung entrou em contato comigo e me ofereceu um telefone de graça. E se eu sou uma pessoa influente, muitas pessoas vão ouvir isso que eu falei. Então, assim, a quantidade de mensagens que ele vai gerar no buzz é gigantesca, fora a mídia espontânea, porque informação inteligente, baseada em monitoramento, né, e gerou a mídia espontânea também, além da repercussão gigantesca nas mídias sociais. O IDEC já tem isso monitorado ou pesquisado? Olha, o IDEC tem visto com preocupação a gente... O IDEC já tem Twitter? Nós já temos Twitter, inclusive... A gente pode reclamar lá? Tem Twitter, tem Facebook, estamos nas redes sociais e com certeza é um canal importante aí, quem quiser registrar as reclamações e sugestões para pesquisas e testes que a gente faz, tá lá. E vocês têm sentido que as empresas têm respondido, Ana? Olha, como a gente disse, assim, em parte as empresas sim estão muito atentas às redes sociais, isso é uma realidade, elas estão monitorando, estão contratando gente que tenha, porque esse é o desafio. Nas redes sociais as tendências mudam muito rapidamente, você pode me corrigir se eu estiver enganada, mas de 3 em 3 meses o perfil, e, por exemplo, no Facebook, se antes as pessoas compartilhavam mensagens e frases, hoje elas compartilham imagens, né? A coisa está cada vez mais rápida. Mas se tornando um pouco em relação a essa questão dos telefones e da telecomunicação e de privacidade na internet, é algo que nos preocupa bastante. A gente percebe que o consumidor ainda está bastante vulnerável, ele não sabe quais informações pessoais dele estão circulando na rede, os tratamentos, inclusive mercadológicos. De fato, como você mesmo disse, da inteligência de mercado que está isso, mas o que a gente sente é que isso, muitas vezes, embora exista essa cenoura, essa sinalização desse prêmio do celular, se ele é um cliente alfa, a grande realidade é que muitos consumidores acabam sendo lesados e ficando numa situação ainda mais vulnerável por esse excesso de oferta. Em relação aos eletrônicos, que está no nosso ranking de reclamação, inclusive, os produtos e, notadamente, os eletroeletrônicos, além da questão de garantia e da falta de você não ter tempo de troca, ter problema disso não ser respeitado, a gente tem um desafio enorme da assistência técnica, né? Os telefones, eles estão quebrando cada vez mais rápido. É quase um palavrão aí, a obsolescência programada, né? Os telefones estão, os aparelhos, os produtos estão sendo programados para durarem cada vez mais. Então é fácil de comprar. Mas todos eles, e do difícil de liquidificador ao telefone. Como? Desculpa. Do liquidificador ao telefone. Do liquidificador ao telefone. Não, então, tudo quebra com uma facilidade. E essa história da garantia estendida adianta? Eu estou comprando tudo agora com garantia estendida. Olha, a gente tem tido reclamações sobre isso, dessa garantia estendida funcionar de fato. Inclusive, esse virou um produto, virou um novo serviço baseado num problema, numa garantia assegurada no Código de Defesa do Consumidor que não é respeitado, né? E essa coisa que a gente tem falado muito, é fácil de comprar, mas é difícil de consertar. Então, os produtos, por exemplo, a tela líquida, né, é caríssimo de consertar,
muitas vezes você não tem componentes separados, então acaba sendo muito mais fácil você comprar um novo aparelho do que consertá-lo. Então, que a gente tem defendido muito que os produtos sejam mais facilmente reparáveis, que os componentes possam ser comprados individualizadamente e que as assistências técnicas funcionem. Né? Isso a gente está falando na etapa de consumo, porque se a gente vai falar do descarte responsável desses produtos, a encrenca é bem maior. E existe uma indústria, né? Me corrija se eu estiver errado, para resolver um problema que deveria não ser cobrado por isso, né? Exatamente. Então tem a indústria do seguro desse produto, tem o seguro, se não funciona, ele troca, se não entregar, ele te paga por isso. Então é uma indústria que começou a crescer em volta disso. Eu, conversando com uma das empresas parceiras do nosso site, ele disse que ele ganha mais dinheiro hoje vendendo o seguro estendido do que na margem de venda do produto. Provavelmente, porque são valores pequenos tem que muita na hora gente que te fazendo oferecem isso, né? você acaba comprando, adquirindo e aí... Você compra de porque real em um em real. ano a sua televisão queima. Eu já queimei, tenho 2 queimadas. E quando você vai levar para consertar, é 3 vezes o preço de uma nova, 2 vezes o preço de uma nova. Esse é o problema. Então a garantia estendida, teoricamente, Ela pode se compensar resguarda, isso. funcionar, Agora, eu não usei nenhuma delas, então não sei se funciona. A Espero que você não experiência do tenha que IDEC é usar, que não né? funciona. Olha, eu não tenho dado aqui específico sobre a questão de garantia estendida, né? O que a gente está bastante preocupado é o fato da garantia em si, não a estendida, a anterior à estendida, ela não tem funcionado adequadamente. E isso é um motivo de reclamação bastante recorrente, não só no IDEC, quanto no sistema, nos PROCON. E esse descarte é geral mesmo. Dentro desse tema ainda tem um case que foi muito famoso, do senhor Borelli, não sei se vocês viram, chegou a sair em diversas mídias. Ele comprou um cara de bom nível, até depois conheci ele através das mídias sociais, enfim, professor, mora numa rua legal. Ele comprou uma geladeira de uma marca famosa que se preza pela qualidade. E aí tinha acabado estava no finalzinho da garantia e ele queria trocar, teve problema, e ele tentou consertar e não conseguiram. Consertaram, mas não resolveu o problema. E aí depois cobraram um preço para trocar, que era mais caro que a geladeira. Aí ele tentou contatar com a assistência técnica direto, na revenda, na fábrica. Ele ficou durante 3 meses tentando resolver o problema e não conseguiu. Até que ele ficou irado, botou a geladeira em frente à casa dele, gravou um vídeo na internet, colocou no YouTube, criou uma conta de Twitter. Rapidamente, esse vídeo, onde ele conta a história dele, chegou a 800 mil visualizações. E aí virou, enfim, repercussão nacional. Hoje, se você botar o nome da empresa no YouTube, é o primeiro vídeo que aparece, que para a empresa é péssimo. Resumo da obra, em 3 meses ele não conseguiu. 2 dias depois da publicação do vídeo, a Brastemp foi lá e trocou a geladeira dele, disse que reviu todo o processo de atendimento ao cliente da empresa. Então a Brastemp responde a vídeos. Será que a Sony responde? Eu vou gravar um vídeo amanhã com as 2 TVs enormes queimadas. Vai responder. Eu vou botar na internet, claro. Eu acho que você não vai disso. precisar nem gravar o vídeo. precisava. De repente, hoje, Exato. amanhã... já tá Não, resolvido. imagina, eu já telefonei 200 mil vezes, já mandei o orçamento do conselho, já fiz todos os trâmites que você pode imaginar, dos saques todos, perco horas. O que eu estou no imaginando é que é o telefone. seguinte, e a gente até fez um resolve. comentário aqui na hora de dizer assim, quantas pessoas entram na justiça sem ter razão, ou alguma coisa assim, né, por alguma bobagem. É. Mas por que as pessoas não partem no princípio de que o consumidor pode estar de boa fé, né? Porque eu acho que as empresas às Pedindo vezes ajuda. acham isso, né? A gente leva o celular, eu estava comentando aqui, né? Todos os processos que eu vejo de pessoa reclamando de celular, todos os celulares estão sempre oxidados, estão sempre arranhados, mesmo que a reclamação seja no dia seguinte da compra, que não deu nem tempo da pessoa usar o telefone a ponto de ter essa reclamação. Então, acho que a gente tem que partir do princípio que as pessoas estejam de boa fé, para que então a gente encontre aquele que está de boa fé. Vai encontrar, mas em número infinitamente pequeno, né? Mas eu acho que está na hora da gente reclamar mais. Eu gostei dessa lembrança do Reclame Aqui. A gente tentou trazer uma pessoa. Mas... Em São Paulo, mas... Não, mas parece que tem uma questão lá interna, entre 2 sócios. Enfim, um rolo assim que a gente não conseguiu efetivar Mas a é uma vinda mídia social dele. interessante. Mas você está certíssima, a gente tem que reclamar mais, porque da mesma forma como existem casos na justiça que não precisariam estar lá, verdade. imagina quantas pessoas, eu mesma, vão, e acho né? que como vocês, quantos problemas de consumo vocês já não tiveram com bancos, com plano de saúde, com Com produtos, malas, com e que não tudo, reclamaram, né? não levaram É nem verdade. sequer, porque E é às aquela vezes história, você não tem, não você faz, adianta. Não vai e funcionar. às vezes você fica deixa para amanhã, porque também não a gente não tem assim vida Não, a relação corrida. custo-benefício
tempo disso. todo Eu do vou mundo, entrar, né? então é melhor Exatamente. Eu prefiro resolver perder de do outra que, forma, do que procurar. É, porque leva tempo. É verdade. Esse Mas telefone são que eu fui custos cancelar com a pequenos, Tinha, né? fiquei 2 horas e 45 minutos. Eu enchi uma lauda, assim, Exatamente. de protocolos. Exatamente. Guardei, inclusive, porque eu falei, alguma coisa eu vou fazer com essa lauda de protocolos. lógico. Sei lá, né, jogar na loteria. Não, mas pelo fazer menos alguma pra coisa você... pra filmar. Hein? Eu Não tive é? um problema de Você cobrança ganha indevida no banco de publicidade. R$ 8. Me custou uma tarde inteira que eu tive que sair do escritório para ficar reclamando em horário bancário na agência e ter que explicar para ela do serviço essencial e da lei. E ela me contrariou e me confrontou 4 vezes de que não era lei e de que não existia nenhum produto naquele banco, um serviço financeiro que eu não tivesse que pagar uma tarifa mínima. Por R$ 8 que eles estavam me cobrando de forma recorrente. R$ 8 não é muita coisa, mas imagina quantos R$ 8, ou R$ 4, ou 40 claro. centavos que seja. Então, é Claro, o apelo. universo Você paga tudo, Reclame, você paga reclame mais. R$13,50 por um TED, um DOC, um não sei o que lá, não é? Não é cheio de sigla, assim? Exatamente. Eles ficam aí, eles Sopa de aproveitam letrinhas, né? que... Eu não sei não, mas eu se tivesse, sei lá, a sua idade, a do Bruno, eu ia estudar direito, porque eu acho que realmente eu devia ter estudado direito também. Com certeza. Entendeu? vale a Porque pena. a gente tem que passar tanto tempo reclamando, não é? E são tantas ciladas. Mas se não está querendo estudar direito, tem hoje o É, acesso à agora vão usar informação está tudo muito mais isso, né? disseminado do que Você na sabe época que eu essa estudei questão dos direito. bancos está em todos os sites. Estou vendo aqui na internet, todos os PROCONs, PROCON de São Paulo, PROCON do Rio, todos os PROCONs apontam os bancos e apontam especificamente o Bradesco como campeão. Hoje, porque amanhã vai estará em todos os jornais, não estou... hoje, se você entrar agora na internet, está lá. Então, eu não estou cometendo Não é nenhum nenhuma... furo, nem está cometendo não estou nenhum- cometendo nenhuma injustiça com o claro. banco. Não que os outros fiquem em situação melhor, não. Bradesco né? e Itaú estão liderando. O Bradesco as então reclamações. lideram mesmo, né? Lideram até a reclamação. Lideram. As mídias sociais hoje, elas deram muita voz ao consumidor, né? Então hoje você, aquela velha máxima, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, morreu, né? Se você hoje tem um mau produto, um mau serviço, você está fadado ao insucesso. A Arezzo recentemente lançou uma coleção que era baseada em pele de animais, que vai de encontro com tudo que você fala hoje de proteção, meio ambiente, enfim. Houve uma comoção gigantesca das pessoas enfim, que defendem os animais. Criaram uma página no Facebook, a página contra a coleção ficou maior que a página da própria Arezzo dentro do Facebook. Eles acabaram sendo forçados, entre aspas, a retirar a coleção de todas as peles realmente que eram de animais, enfim, justificaram, mas tiraram já por quê? Porque hoje o consumidor tem voz. Tem voz. É complicado. As pedras no sapato. Olha, o sistema financeiro, vamos fechar o bloco com esse ranking, não é? Sistema financeiro, planos de saúde, Triste produtos, ranking. telecomunicações. Isso 2011? Sim, Não mudou que é o muito? consolidado, né? Impressionante. O ranking do atendimento, então, é o ranking das reclamações. É o ranking Pode mudar um pouquinho aqui e ali. Enfim, reclamar mais, perder tempo com isso, porque na verdade não é perder tempo, né? É isso aí. A gente fala muito isso, né? Não vou perder tempo por causa de R$8. É isso aí. Mas não é perder tempo, é também formar os empresários. Claro, com certeza. Trabalhador na outra ponta. E depois né? É os forçar R$8 um modelo podem de virar negócio, 16, né? 32, se você não reclamar, né? Então, É É preciso verdade, transformar modelos de negócio. Não adianta É. ter uma política bonita, um relatório de sustentabilidade e na hora H. Na Tratar prática, tão na mal vida com real, o- nos exemplos da vida prática, a gente continua sofrendo, sendo tão lesado. Né? Tá certo. Então, intervalo, voltamos já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Olha, as questões aqui são grandes, assim. A Débora de São Vicente, São Paulo, fez um empréstimo depois que percebeu que venderam junto um título de capitalização. Tem uma Fernanda de Belo Horizonte que fala que lembra do Reclame Aqui, reclameaqui.com.br. Lá você não corre o risco dos comentários serem apagados pelas empresas. É interessante que as respostas de todo o processo é acompanhado pelos internautas cadastrados. A Fernanda escreveu para defender a ideia do Reclame Aqui. Vou entrar hoje para reclamar também, Fernanda. E tem uma pessoa chamada Ludmila que tem 5 empréstimos na conta dela, feitos que ela não reconhece, dentro do limite que ela não acordou, sobre os quais em nenhum momento o banco entrou em contato com ela. Se o banco não resolver isso com ela, procure poder A justiça. judiciário. E Banco Central. E Banco Central também, que tem um...
As agências reguladoras, eu gostei também muito disso. E a gente encontra na internet, né? Tem as páginas dessas agências todas e a gente agora está com um banco de regulação. A gente tem defendido há muito tempo um projeto de participação social nos processos de regulação. Então, na página do nosso site existem ideg.org.br. A gente tem o banco de regulação que a gente apresenta as consultas públicas que estão abertas, qual é a relevância dessas consultas públicas para o consumidor e como ele pode participar, como ele pode enviar os comentários. Então, a gente tenta traduzir essa sopa de letrinhas, às vezes, que é o processo judiciário. IDEC se escreve assim, para você acessar. Tem uma outra... Bom, tem os PROCONs em todos os estados também, né? Sim. E tem... O Alana também tem um canal de denúncia para os pais que quiserem, www.criançaeconsumo.org.br. Criança e Consumo? Criança e Consumo, ou Criança Criança Sem e Consumo. Cedilha. E tem um canal de denúncia que os pais que assistirem um comercial, que acharem que aquele comercial é abusivo, verificarem que ele está passando no meio da programação infantil, podem denunciar essa publicidade no meio da programação. Muito bom. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada. Obrigadíssima. A vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que esse programa reprisa hoje, às 2h. Avisa aí a todo mundo que tem insônia, ou vai chegar da festa, enfim. Vale a pena conferir. Valeu, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.